Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma aula. Meu nome é Felipe e vou acompanhá-los em uma de 3 aulas sobre o backtest. Falaremos na aula de hoje sobre o que esperar de um backtest, mais um de 3 problemas principais que podem acontecer no seu backtest e como o índice se comporta no seu backtest. Beleza? A gente vai começar com o que esperar de um backtest. O backtest é uma técnica que é orientada a resultados. Então isso significa que a gente está interessado nos outputs, no que a estratégia resulta no final. Eu coloquei na tela os 3 principais outputs que eu considero, principalmente para quem está começando, para quem quer entender o que a gente quer olhar numa estratégia. Ganhos e perdas médias, expectativa, percentual de acerto são os 3 principais outputs que a gente tem que estar sempre de olho. A expectativa, só para frisar, é o ganho médio vezes o percentual de acerto menos a perda média vezes 1 menos o percentual de acerto. Tá? A expectativa ela é o termômetro, ela é o nosso medidor de como a saúde da estratégia está. Então, uma expectativa negativa significa que a nossa estratégia não está indo muito bem, uma expectativa positiva significa que ela tem chances de sobreviver no mercado a longo prazo. Além disso, a expectativa ela tem que ter uma intuição. A intuição da expectativa é que ela seja o ganho médio da sua estratégia por negociação. Então, se você tem uma expectativa de 1, significa que, em média, as suas negociações devem te dar 1 da medida que você está utilizando. Se é um financeiro, se é um ponto no dólar, é um ponto que você está esperando de retorno cada negociação. Não necessariamente, é lógico, você vai ter sempre. Você pode ter uma negociação com 10 pontos, uma negociação com menos 9. Em média, você tem 1 como resultado. Beleza. Além disso, você tem que estar sempre atento para o que esses parâmetros podem te dizer na hora de otimizar uma estratégia. Então, se você tem uma expectativa negativa, mas um percentual de acerto grande, provavelmente você tem ganhos muito menores do que suas perdas. Então, como você conserta isso? Você tem que tomar uma atitude no sentido de alongar seus ganhos, diminuir suas perdas. Porque você está acertando bastante, mas quando você acerta, você pega pouco. Quando você perde muito, sua expectativa é negativa, mesmo com um percentual de acerto muito grande. Lembre-se que a maior parte dos traders, na verdade, tem um percentual de acerto não muito bacana. Mas quando a gente ganha bastante. Quando perde pouco. A gente ganha geralmente no gerenciamento de risco. Então, esses daqui são bons termômetros para você utilizar para não só entender sua estratégia um pouco melhor, mas também guiar suas otimizações. É lógico que existem vários outros outputs, mas esses outputs começam a ficar mais complicados e acho que foge um pouco do escopo desse curso em específico aqui. Seguindo com a aula, vamos falar um pouquinho de um dos 3 principais problemas que podem acontecer no seu backtest e hoje falaremos sobre o viés, o bias, em inglês viés, do look ahead, que em inglês, novamente, significa olhar para frente. O look ahead acontece sempre que você tem uma informação do futuro vazando para o passado. Então, quando você tem qualquer informação, seja o fechamento de um candle que você sem querer viu e vazou para o passado, isso é um problema, isso é um viés de look ahead. O look ahead ele é um dos problemas mais sutis. Se você está fazendo sua ferramenta para fazer seus backtests, muito cuidado. Esse é o mais traiçoeiro dos vieses, dos problemas que podem acontecer no seu backtest. Ele é muito sutil, ele acaba por distorcer a sua estratégia de uma forma muito bizarra, muitas vezes. Então você pode sair em preços que ainda nem aconteceram, entrar em posições que nem ocorreram. Então muito cuidado com esse tipo de viés. Em plataformas que você não tem acesso em como é processada a informação, de duas uma, ou você confia na plataforma, confia no provedor de informações, no provedor da sua plataforma, ou você tenta buscar um pouquinho e ver como funciona ali aquela parte de como a simulação é feita no backtest. Se há algum tipo desse problema, com certeza sua estratégia ela tem
não só um grandíssimo problema de resultados, tá? Mas como você não pode fazer nenhuma otimização com segurança, porque esse viés estraga qualquer tipo de otimização, qualquer tipo de expectativa, qualquer tipo de output que você tenha da sua estratégia. Qualquer estratégia com o problema de look ahead deve ser refeita desde o começo. Se você fez a sua ferramenta e o seu código tem esse problema, você tem que refazer essa parte do seu código, tá? A maioria das plataformas já lidar com esse problema de uma forma bem razoável, então a gente não tem que se preocupar com um problema desse tipo em muitas plataformas. Falando só mais um pouquinho sobre o índice na perspectiva do backtest, segue a mesma ideia que para o dólar. Os dois são contratos futuros, então em algumas características eles se parecem muito, e essas características inclusive são coisas que no backtest não vão fazer diferença. Então os dois contratos têm ajuste no fim do dia, os dois contratos têm vencimento, tem movimentação de liquidez, tem financeiro diferente da negociação de pontos. Essas coisas caracterizam cada um deles, mas em backtests eles não são diferenciáveis por essas características, eles são simplesmente contratos futuros. Qualquer contrato futuro tem esse tipo de característica, e então eles em backtest se comportam da mesma forma, separadamente, é lógico. Então, pessoal, para a aula de hoje eu vou ficando por aqui. Falamos um pouquinho sobre o que esperar de um backtest, então o que a gente está observando, o que a gente está esperando, o que a gente está buscando em um backtest, como isso pode te guiar para conseguir uma estratégia melhor, para conseguir uma estratégia que traga retornos melhores, e de mais um problema que a gente pode ter em backtests, principalmente em ferramentas que ou foi você que fez ou não são muito confiáveis. Por exemplo, ferramentas de browser, tenha um pouco mais de cuidado com esse tipo de ferramenta. Quando não tem um provedor muito claro da ferramenta, quando o provedor não é uma grande empresa, que seja muito bem estabelecida no mercado, então tenha um pouco de cuidado com esse tipo de problema. Se você começar a ver que sua estratégia está boa demais para ser verdade, desconfie, tá? Então, muito obrigado a todos que acompanharam a aula até agora. Eu fico por aqui e até a próxima. Gostou do vídeo? Espero que sim! Ainda temos muito mais pela frente. Se você estiver dentro do portal do Trader, em nossa plataforma educacional, basta seguir a sequência sugerida para assistir a próxima aula. Se você estiver no YouTube, temos um link na descrição para você conhecer a nossa plataforma educacional, onde vai ter acesso a perguntas de fixação, material de apoio, relatório de desempenho e uma comunidade inteira para te ajudar, além dos especialistas do próprio portal. Tudo de graça! Não esquece de dar um like e se inscrever no nosso canal. Esta aula é totalmente gratuita e a melhor forma de você contribuir com o nosso trabalho e ajudar outros traders é compartilhando este vídeo. Ah, só uma coisa, para acompanhar a próxima aula é só clicar nesse vídeo aqui.